Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Vocês viram aí que o Mano Menezes foi anunciado no Corinthians, né? Contrato até 2025, final de 25, né? A gente tem bastante coisa pra falar aí sobre essa questão do Mano Menezes, sobre a questão do Tite, né? Olha, confesso pra vocês que ontem, caramba, mano, ontem parecia dia de jogo, né? Final de campeonato, né? Enfim, fazia tempo que eu não ficava tão, enfim, com tanta interação com a notícia, né, de que o Tite poderia voltar pro Corinthians, né? Ontem eu fiz alguns vídeos aqui pro canal. Fiquei até de madrugada vendo se tinha possibilidade do Tite voltar pro Corinthians, né? Vendo as notícias em tempo real, vendo a live dos repórteres, né? Dos caras que cobrem o Corinthians, né? Que tem as informações mais bem apuradas, né? Fui acompanhando ali minuto a minuto, né? Luxemburgo mandado embora, Corinthians entra na briga pelo Tite, Corinthians tem conversa com o empresário do Tite, né? O Gilmar Veloz. Aí depois deu uma caída, né? A questão do que o Tite ia jantar, né, com os dirigentes do Flamengo, né? Depois veio a notícia que o Corinthians tinha pulado fora, fiquei irritado, né? Não soube o motivo. Depois falaram que estava praticamente tudo acertado com o Mano Menezes, né? Que ele estava vindo para São Paulo e ia ter uma reunião com o Corinthians hoje, né? Enfim, foi oficializado, né, cara? Mas eu vivi cada segundo aí da possibilidade, né, do Tite voltar ao Corinthians, né, cara? Confesso que tô frustrado, cara. Eu tô frustrado não pelo Mano Menezes, tô frustrado pela possibilidade do retorno do maior técnico da história do Corinthians, né, o Tite. A gente só tem alegria com o Tite, né, cara? Então é impossível você não se animar com o retorno dele, né? O cara não foi demitido do Corinthians, né? O cara saiu para comandar a seleção brasileira, onde esteve por muito tempo, né? E só agora ficou disponível no mercado de novo, né, cara? Então, essa possibilidade, essa pequena possibilidade, é óbvio que deixa a gente feliz, né? Enfim, mas acabou que não deu certo. A gente vai ficar com o Mano Menezes, que também é um grande técnico da história do Corinthians, é o terceiro técnico da história do Corinthians com mais jogos. É outro cara que nunca foi demitido do Corinthians. Ele teve a passagem quando ele chega lá pro time para disputar a Série B e ficou até 2010 líder do Campeonato Brasileiro no Centenário, e aí foi convocado, né, para a seleção brasileira. Depois ele retorna em 14, faz um ótimo Campeonato Brasileiro, né, acaba em quarto com 1 ponto do segundo colocado, né? Enfim, o pessoal marca muito aquela questão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. De fato, foi uma vergonha ter sido eliminado daquela forma, né? Abre 2-0 em Itaquera, depois toma 4-1 no Mineirão, sendo que abriu o placar também no Mineirão, né? Enfim, mas ele não foi demitido, né? Depois tem o retorno do Tite. Então, assim, são dois grandes nomes da história do Corinthians, né? E sim, foi uma boa contratação aí do Duílio aí pra comando técnico. Só que é o seguinte, cara, a gente também não é idiota, né? Vamos tentar entender as coisas, né? A gente não ouviu nada do Tite, tá? O Tite também e o Flamengo também não anunciaram nada. A gente não sabe se o Tite vai comandar o time do Flamengo nas próximas semanas, nos próximos meses, né? Não tem nada confirmado lá. O Sampaoli ainda é técnico do Flamengo, tá comandando os treinos lá. Então eu gostaria muito de saber o que não viabilizou a volta dele ao Corinthians e o possível ingresso dele no Flamengo, né? Eu preciso ver a coletiva, se tiver a coletiva, se o Tite for assumir realmente o Flamengo, né? Porque eu tô meio bolado com ele por essas supostas informações que a gente tem, né, cara? Tava até discutindo com o Léo, com o Wesley lá no grupo do Zap, né? Sobre a questão do Tite, né? O Léo falou que, pelo andar da carruagem, parece que pode ser, né, vendo ali, que o Tite quer assumir algum clube só para 2024. E o Corinthians teria pressa para assumir agora. Você tem algumas falas do Tite, né, também, que ele não treinaria em 2023. O que foi mantido até agora, até o vídeo de agora, ele não treinou nenhum clube em 2023. O Corinthians foi atrás dele por 3 oportunidades, né? Quando o VP vai embora, conversa com o Tite para depois da Copa, ele falou que não queria conversar, que estava focado na Copa, entendível.
Depois, quando o Lázaro cai, chamam o Tite. Ele mantém a palavra, falou que não vai treinar ninguém em 2023. Depois, quando o Cuca sai fora, né? Chamam de novo o Tite. Isso aí foi um espaço de 2 semanas, né? De uma semana. Uma semana, né? Tenta a contratação do Tite de novo, mesma resposta, né? E aí, do nada, é noticiada essa possibilidade do Tite treinar o Flamengo. E aqui vai o primeiro ponto, né? O Tite, ele disse que não treinaria em 2023, né? Como que o Flamengo conseguiu ter esse approaching com ele? Esse que é meu ponto, né? Antes do Corinthians. Isso aqui já me deixa bastante puto com o Tite, tá ligado? Enfim. E aí me parece que foi uma decisão política do Corinthians. Não, assim, de verdade, cara, não me parece que foi uma decisão técnica mandar o Luxemburgo embora, como eu falei ontem, tá? Tem vários motivos, mas essa diretoria do Corinthians já mostrou que não entende nada de técnica ali, né? De decisões sábias, né? De timing. Então, assim, não me venha me falar que foi uma decisão técnica. Não foi. Eu acho que foi um ultimato ali para tentar pegar o Tite, sendo que, aparentemente, ele deu a possibilidade que poderia treinar o Flamengo. Né? O Corinthians foi lá e pesou no emocional. Me parece que foi isso, tá? Me parece que foi isso. E, enfim, e aí entra o que o Léo falou. Talvez o Tite esteja conversando com o Flamengo de fato, realmente, para 2024. Teve diversas notícias realmente no início disso tudo, né? Que o Flamengo estava interessado no Tite para 2024, de fato. Depois, com os péssimos resultados do Sampaoli, né? Veio essa questão de tentar acelerar, e eles estão em negociação. E realmente deve ter sido por isso que o Corinthians pulou pro Mano Menezes. Mas é uma série de suposições, tá, gente? Tá fazendo aqui um exercício de mercado, um exercício de porquês, né? E não necessariamente o que foi o que aconteceu. O fato é, fiquei frustrado, esperava o Tite, não veio. A possibilidade dele treinar o Flamengo ainda esse ano ou ano que vem me irrita muito, me deixa bastante puto com ele mesmo, né? Com a diretoria do Corinthians também. Enfim, pela falta de planejamento, de tentar fazer algo mais cristalino para garantir o Tite para 2024. E se foi isso mesmo? E se o Tite vai treinar um time só em 2024? De fato, eu entendo que o Corinthians, ele não tem tempo para ficar sem técnico. Só que ao mesmo tempo você bate em outra prioridade do clube, né? Dessa gestão do Corinthians aí, que vai passar o triênio dela sem nenhum título, tá? 21, 22 e 23. E a última cartada é a Copa Sul-Americana, então não tem como ficar sem técnico. O time ainda tá em disputa, tá? Foi 1-1 o jogo de ida, não terminou ainda o confronto. Enfim. Só que assim, fica bem claro que você pegar o Mano Menezes agora, não me parece que foi estudado, né? Porque o Mano Menezes, ele tá sem clube desde julho, né? Que o Inter mandou embora o Mano Menezes e pegou o Kudê. E você teve situações mais plausíveis, né? Pra ter a troca do comando técnico. Por isso que eu acho que foi especificamente para tentar o retorno do Tite. Não uma coisa tipo, o Luxemburgo tá indo muito mal, vamos mandar ele embora. Não, até estava, né? Mas o motivo foi o Tite, pela movimentação que foi feita. É isso que fica bem claro. É claro que eu acho que o Duílio nunca vai admitir isso, né? Embora saíram vários vazamentos aí do presidente do Corinthians, né? Do Cascão lá, do Neto, que ligou lá pra ele, que ligou durante aquele período lá pra escolher o técnico na saída do Cuca, né? Ligaram pro Neto, né? Pra ver se era Luxemburgo ou Roger Machado. Enfim, tem um zap aí dele com o craque Neto também falando que ele não ia ter o Mano Menezes voltando ao comando do Corinthians, né? Porque o Mano tem rusgas com o Roberto de Andrade, que foi quicado, né? Da coordenação de futebol do Corinthians ali no meio do ano, mais ou menos, né? Enfim, e o Duílio é bastante amigo do Roberto. Enfim, é uma série de mentiraiada aí, né? De jogo político do Corinthians, né? Mas o fato é que o Mano Menezes assume a equipe do Corinthians. Como eu disse, o Mano Menezes jamais foi demitido também no Corinthians, né? Passagem de 8 até 2010 e depois de 2014, bons trabalhos, né? Algumas frustrações ali no meio desse caminho, como a perca da Copa do Brasil 2008, mas o Corinthians subiu para a Série A. Depois perdeu a Copa Libertadores 2010, né? Sendo eliminado pro Flamengo, né? Mas ainda ganhou a Copa do Brasil 2009, né?
ganhou o Paulistão em 2009 de forma invicta, era o líder do Brasileiro em 2010. Então, assim, é um ótimo trabalho do Mano Menezes. É um dos maiores técnicos da história do Corinthians também. Enfim, e depois de 2014 também é um excelente ano também. Teve ali o fato que ele faz ali a remodelação do elenco em 2014. O Corinthians não se classifica para as finais do Paulistão, foi eliminado na fase classificatória ainda, né? Faz um ótimo Campeonato Brasileiro. Poderia ter chegado mais longe na Copa do Brasil, em 2014, né? Que foi eliminado pelo Galo, que foi o campeão daquele ano. O Corinthians não pode tomar 4-1, mesmo daquele ótimo Galo, né? Ainda mais com a vantagem que tinha, né? Dava pro Corinthians ter chegado pelo menos numa final, porque a equipe do Flamengo também não era boa em 2014 na semifinal, enfim. Mas o Mano Menezes volta. O Mano Menezes volta e tem a questão política, né? Assinou até dezembro de 2025. Pensando no lado do Mano Menezes, eu acho completamente normal ele querer um trabalho longínquo. Espero também que ele possa cumprir os 2 anos de contrato. Mas fica à mercê também das eleições no final do ano, né? O André Oliveira, que é o candidato da situação do Corinthians, tinha falado que não via problemas no nome do Mano Menezes, mas caso a oposição ganhe, o Augusto Melo já disse que não é favorável à chegada do Mano, né? Então isso poderia impactar em diversas coisas para 2024 em diante, né, cara? Vamos ver. Enfim, o fato é que o Mano Menezes encontra um time bem diferente do que ele tinha lá em 14 e que ele tinha em 10. O Corinthians, naquelas épocas, tinha condições de contratar, de se mexer no mercado. Era uma das potências do futebol brasileiro, se não a mais forte naquele período, pelo menos de dinheiro, enfim, de contratação. O Corinthians estava em outro nível naquela época, só você ver a idade dos jogadores em questão, né, cara? Agora o Corinthians tem uma equipe envelhecida, uma equipe, uma instituição que não tem tanto dinheiro para contratações. É bem verdade também que o Mano Menezes nunca foi um cara assim de trazer grandes estrelas pro elenco, ele consegue fazer bastante com pouco. Ele tem um estilo de jogo que eu gosto bastante. O Mano Menezes também tem um estilo de jogo que me agrada bastante, é um estilo mais defensivo, é um estilo que traz resultados, é um estilo que vence clássicos, é um estilo que vence campeonatos, que consegue classificações, né? Talvez não seja tão esteticamente bonito, muitas pessoas às vezes xingam, né? Ah, o Corinthians tem esse estilo pragmático, é o estilo que vence campeonatos, né? Você acha que o Abel Ferreira aí nesse sucesso no Palmeiras aí conquistou o que conquistou como? Ter uma defesa forte e, enfim, me lembra muito o Corinthians do Tite, por exemplo, uma equipe difícil de ser batida, sobretudo. Não só que vence jogos, mas uma equipe que é difícil de ser batida e antes do Tite era o Mano Menezes da mesma forma, né? Então, eu gosto muito da chegada do Mano Menezes também. Acho que ele vai melhorar defensivamente essa equipe, porém, da mesma forma que eu falei sobre outros técnicos, né? O Corinthians não tem uma característica de elenco que permita, né, times defensivos, né? Não são times tão intensos que marcam forte, né? Eu acho que esse é o primeiro problema do Mano Menezes. As coisas de repente não mudam só porque o técnico gosta de jogar de forma A ou de forma B. Você também tem que entender o escopo do elenco do Corinthians, né? Mas vamos ver. Tem clássico aí contra o São Paulo no Morumbi nesse final de semana. Jogo difícil, né? Corinthians com uma série de desfalques, fora o pensamento já em Fortaleza contra o Fortaleza lá no Castelão. Então, vamos desejar sorte aí ao Mano Menezes, espero que faça um bom trabalho. Eu acho sim que ele é um técnico melhor do que o Luxemburgo. Cara, ele é dos técnicos brasileiros no futebol brasileiro, ele é um dos tops no mercado, tá? Não tem muita coisa melhor do que ele não, viu? Falando de time brasileiro. Enfim, a única tristeza, né, que você fecha a porta pro Tite, ou ele fechou a porta pra gente, né? A gente precisa debater também sobre esse negócio do Tite. Vamos ver as próximas... O degringolar, né, dessa história do Tite aí com o Flamengo, com o Corinthians, né? O que vai acontecer nas próximas semanas e meses, né? Mas é isso, rapaziada. Você também é mano do Mano? Eu sou mano do Mano, sempre fui. Sempre discuti isso com o Wesley, a gente sempre brincou sobre isso. O Filipinho é mano do Mano. Gosto do estilo dele. Espero que ele consiga emplacar um bom trabalho aí no Corinthians aí. Que retome os caminhos de glória do Corinthians, né? Porque é um nome que tá remetido isso ao Corinthians. A gente tem um bom retrospecto com o Mano Menezes. Claro que vai fazer mais... Já vai fazer quase 10 anos, né?
da última passagem dele no Corinthians, mas ele ganhou títulos no Cruzeiro, né, 17, 18, não fez um trabalho tão legal no Bahia, passou pelo Palmeiras também, foi logo demitido também de lá. Fez um bom trabalho até que no Internacional, o último trabalho dele aí, chegou na vice-colocação do Campeonato Brasileiro do ano passado. É bem verdade que teve algumas eliminações traumáticas, acho que na Sul-Americana, né, na Copa do Brasil, não sei se era com ele já. E esse ano ele também não estava tão bem, mas classificou o time para as oitavas da Copa Libertadores. Enfim, a porcentagem de vitórias, né, o aproveitamento do Mano é sempre alto, é sempre acima de 60%, exceto em pouquíssimos casos, né, como no Palmeiras e no Bahia. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!